Quando nós invocamos o nome de Jesus, o inferno estremece. Os demônios saem, porque esse nome é respeitado no céu, na terra e embaixo da terra. Nesses três mundos, o nosso Senhor, Ele governa. Ele é rei, não, Ele é mais que rei. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. E já estamos sentindo a presença do Senhor aqui, porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunindo o meu nome, eu ali estarei no meio deles. O Senhor está aqui nesse lugar, meus irmãos. Vamos dar a Ele a glória devida ao seu nome. Amém? Louvado seja Deus. Então nós temos essa boa notícia para todos vocês, irmãos. A boa notícia do Evangelho. Daqui a pouco nós vamos estar discorrendo, mas eu quero passar a oportunidade aqui ao missionário Luizinho, como nós carinhosamente chamamos, Luizinho, né? Vai compartilhar conosco aí uma palavra, uma saudação. Ele que é filho do pastor Jorge Teles, né, do Ministério da Reconciliação, né? Amém? Seja bem-vindo, meu querido irmão. Amém? Deus abençoe, dá com a oportunidade. Amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É engraçado porque ao mesmo tempo que eu não conheço a maioria dos irmãos, a gente se sente em casa. Amém. E a gente que vive viajando já se acostumou a não estar em casa. Amém. Já se acostumou a estar entre estranhos. Eu queria pedir 2 coisas para os irmãos antes de começar a falar. Eu sei que os irmãos vão estranhar um pouco o meu sotaque, a gente viaja muito. O sotaque da gente vira uma bagunça. O meu jeito também, porque eu não prego só a igreja, Deus leva a gente em vários lugares, a gente faz o trabalho em outros tipos de lugar também, com outros tipos de pessoas. Então as coisas estão pequenas, mas não deixe isso roubar a atenção de você, amém? A gente já vai falar sobre a palavra de Deus daqui a pouquinho. E o pastor Ademir, eu estava pensando agora, quanto tempo, né? Se a gente começar a falar aqui 2 coisas vai acontecer. Vai passar a noite inteira falando e vai entregar a idade da gente, né? É muita história, muito início de igreja. Ô pastor, tu estava lá no início daquelas igrejas lá no Zé Gabriel também, né? Que a gente começou, né? Isso. Eu sou do tempo com a minha família, a gente ia abrir igreja e a gente ia de carroça. A gente ia de carroça, nem carro não tinha. E aqui eu estou sentindo algo diferente, porque, como eu falei, eu estou acostumado a estar em tantos lugares, longe de casa, não conhecer ninguém. Aqui a gente está sentindo um sentimento que há muito tempo eu não senti, que é de se sentir em casa de novo, sabe? Desde que eu vim visitar a minha família, aí já faz uns dias que eu estou aí, eles até estão querendo que eu fique um pouco aqui, porque como eu viajo muito, não faz muita diferença para mim, da onde eu esteja morando. E eu tenho sentido isso. Eu já estava tão acostumado, a gente já está tão acostumado a não ter, quando eu me afastei um tempo dos caminhos de Deus, como todo filho gosta de fazer, dar aquela brigadinha com o pai, né? Tem coisa que só filho que faz, né? De você entender que você é filho, a gente entender a identidade que a gente tem. Eu sempre prego sobre 3 coisas que são aquilo que realmente interessa. Hoje se fala tanta coisa que nem importa. Mas Jesus, ele trouxe 3 coisas para a terra. Em primeiro lugar, ele trouxe o reino. Eu ia convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Amém? Amém. Eu estou de verdade emocionado de estar aqui com você. É que nem eu falei, estou sentindo uma coisa diferente, que é se sentir num lugar que nem se a gente conta essas histórias em outro lugar, as pessoas não entendem, mas aqui, né? A gente fazia a obra de Deus de carroça, para vocês terem uma ideia, a gente saía da nossa casa ali na Piola, a gente ia lá no Vasco Alves, fazia culto de carroça e voltava para ali. E no outro dia, de bicicleta, de tudo, né? Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, amém? Amém. Quando Jesus veio à terra, ele trouxe algo que ainda não era para aquele tempo ainda. Jesus, ele determinou um novo tempo com a vida dele. E ele trouxe o reino dos céus para a terra. Só que para você entrar, para mim viver o reino de Deus na terra, eu preciso de 2 coisas. E realmente nós fomos criados para desenvolver isso na terra. O céu foi conquistado por algo que eu não poderia conquistar, que ninguém pode. É o sangue de Jesus. Ele morreu na cruz, se ofereceu como um cordeiro, rasgou o véu, e o céu é nosso. Por isso que nós somos chamados de mais de vencedor. Porque ele fez algo que ninguém poderia fazer.
Agora, para mim viver o reino que ele trouxe para mim na terra, eu preciso de duas coisas. Conhecer duas coisas: identidade e entender o meu propósito. Para que eu fui criado? Então nós vamos ler capítulo 4, versículo 17, Mateus. Jesus, a palavra diz assim, ó: desde aquele dia, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. No capítulo 3, no versículo 2, antes de Jesus, João Batista apareceu no deserto dizendo, eu acho que na mesma folha, irmãos, capítulo 3, versículo 2, apareceu João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Quando João Batista foi preso, Jesus começou a pregar, a batizar, formar o seu ministério. João disse algo assim, ó: agora é necessário que eu diminua e que ele apareça. E aí Jesus começou a mesma pregação que João já estava trazendo, que estava acontecendo algo novo ali. Jesus trouxe algo que não tinha na terra, no reino dos céus para a terra, algo de Deus para nós. Eu comparo assim, ó, vou pegar a comparação rápida aqui, ó, como se o reino de Deus fosse uma festa de Deus na terra, um direito que ele deu para poucas pessoas. Só que para você entrar numa festa, para você entrar num lugar que você nunca entrou, você precisa de duas coisas: identidade, comprova quem você é, e você tem um propósito para você estar ali. É uma festa, é um evento, é algo que está acontecendo e você, pela tua identidade que você tem, você ganhou o direito. Enquanto eu não entendo a minha identidade de filho, enquanto eu não entendo o meu propósito, muita coisa que eu poderia viver com Deus, eu deixo de viver. E aí a gente perde tanto tempo. Eu estava conversando com o pastor Ademir, ele estava me dizendo, a preocupação dele hoje: se prega tanta coisa, se fala de tanta coisa que não vai mudar em nada a vida da gente como filho de Deus na terra. E o nosso foco real e verdadeiro, aquilo que eu fui criado para ser, aquilo que Jesus ganhou, conquistou e me deu de graça, às vezes eu nem descubro e eu nem vi. Amém? Estou muito feliz, hoje é EC, né, pastor? Amém? Vou participar com os irmãos aí, estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer a oportunidade. Fiquei surpreso aqui, não conhecia o trabalho, fiquei surpreso positivamente, feliz de ver esse povo aqui, alegre na presença de Deus e vivendo aquilo que Deus já nos deu, irmãos. A gente não vai, Deus não vai fazer nada novo por nós, Ele já fez. A única novidade é eu viver aquilo que Jesus já me deu, já fez por mim. Amém? Agradecer então em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Jesus veio nos trazer o reino, né? Aleluia. Deus abençoe e continue abençoando, né, a vida, o ministério do nosso irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Aleluia. Nós já usufruímos, né, deste reino, né, das bênçãos do reino de Deus. Aleluia. Então vamos à palavra de Deus agora, irmãos. Quero compartilhar com vocês a última ceia, né, que Cristo realizou com seus discípulos. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e vamos discorrer um pouquinho sobre a trajetória de Jesus, né? Marcos 14, 22, está registrado ali, né? Não só ali, né? Depois nós temos em Lucas 22, depois nós temos outros registros, né? Mateus 26, onde registra esta última ceia de Jesus com os seus discípulos, antes de ir para o Gólgota, né? Antes de ir para o sacrifício que abriria as portas, né, que estavam fechadas. Todos acharam? Então vamos ler Marcos 14, 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, este é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Bondoso Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, teu é o reino, tua é a glória, a sabedoria. Agora, Senhor, nos dê graça, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos faça compreender, Senhor, e nos guie, Senhor, pela revelação da tua palavra, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então está aqui, irmãos, o registro da última ceia que Jesus realizou com os seus discípulos antes dele cumprir a sua missão, né? A missão primordial de Jesus, sabemos nós, que era cumprir o seu ministério terreno de cura, milagres extraordinários. Isso ele desempenhou, esse papel, né? Manifestando a figura do Messias, do Cristo, né? Pelos sinais, pelos milagres que ele realizou quando estava na terra, irmãos. Isso comprovou que ele era de fato o Messias. Como disse o próprio Nicodemos, né? Ninguém pode fazer milagres como o Senhor faz se não vem de Deus, se não é de Deus. Foi comprovado. Então Jesus, irmãos, agora está na linha reta. Ele está agora, ele vai pegar o rumo da via da crucificação. E ele está agora celebrando a última ceia com os seus discípulos, preparando-se para entrar no Getsêmani, né? Preparando-se para ser preso, para ser vendido por 30 moedas de prata, para carregar sobre os ombros um madeiro, para ser julgado e condenado por Pilatos à morte, uma das piores mortes, que é a morte de crucificação, que seria a morte de um malfeitor, um bandido, um maldito. Jesus estava ali se preparando. Mas ele nasceu para isso, ele veio com esse propósito. Ele não podia desviar do caminho. O caminho dele era esse, não é? Então ele realiza ali a última ceia junto com seus discípulos. E aqui, irmãos, ele então sela um contrato conosco, com a igreja. A Santa Ceia nos mostra isso. Ele está fazendo agora no seu sangue uma nova aliança. Uma nova aliança, um novo contrato com o seu povo. Então, a Santa Ceia do Senhor é o símbolo disso, é o simbolismo da aliança que temos com o Senhor. Ele pegou o pão, partiu e disse: ó, esse é o meu corpo que será partido por vós, simbolicamente. Comei todos dele. Ele mandou que todos comessem. Semelhantemente, depois que comeram, ele pegou o cálice do vinho, suco de uva, e distribuiu a eles: bebam, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Então Jesus estava fazendo com os seus discípulos e com a sua igreja uma nova aliança. Agora uma aliança diferente da aliança anterior, da aliança antiga. Uma nova aliança. E o Senhor tem conosco, irmãos, uma nova aliança, com superiores promessas e diferentes da antiga. Agora não é mais baseada em rituais, nem em sacrifício de animais, e nós não precisamos mais dos símbolos, candelabro, a arca da aliança, intercessão do sumo sacerdote, nada disso. Esta nova aliança, irmãos, feita na cruz, derrubou todas essas coisas. Hoje o homem, para se aproximar de Deus, só tem um meio. É pelo único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma das doutrinas que todo cristão precisa saber. Porque tem falsas religiões, irmãos, que creem em mediadores. Vocês entendem? Em intercessores. Como, por exemplo, na Igreja Católica, crê na mediação de Maria, não é? E outras loucuras lá, como missa pelos mortos e tantas coisas mais, e tantas indulgências, não é? Como também o Espiritismo crê na mediação de um homem,
Nada disso nós precisamos para entrar na presença de Deus, porque o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Louvado seja Deus. Hoje, para nós entrarmos na presença de Deus e falarmos com Deus e recebermos as bênçãos de Deus, basta uma coisa só: fé em Jesus Cristo. Só isso. Esse é o código. Esse é o código. Você só precisa ter fé em Jesus Cristo, crer na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Fora disso não tem salvação, não tem bênção, não tem justificação, porque Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Outra coisa também que nós precisamos prestar muita atenção, irmãos. Se pregam por aí, muitas religiões pregam que há muitos caminhos, né? E todos os caminhos são bons e levam a Deus. E tem muita gente caindo nessa tolice. Mas a Bíblia diz que há um só caminho, uma só fé, um só batismo, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Debaixo desse céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa nós sejamos salvos, somente através de Jesus Cristo. E Jesus teve que descer, né, irmão? Jesus estava lá com o Pai, né, na glória. E agora? A Bíblia diz que o homem pecou, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos foram separados de Deus. Agora o homem está perdido nas trevas porque pecou. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, todos morreram. Mas a Bíblia diz que por um homem entrou a graça e a justificação, a saber, o segundo Adão, Jesus Cristo nosso Senhor. Esta é a boa notícia do Evangelho, meus irmãos. Aleluia. Tudo se resume no Cristo ressurreto, no nosso Salvador. Se você crê em Jesus, firme-se. Firme-se. Creia intensamente, permaneça, porque esse é o único caminho. Não tem outro. Se alegre no Senhor, irmãos. Não busque novidade, como diz o Hernandes Dias, né? Não busque novidade no mercado da fé. Não busque. Não busque. Você já está no verdadeiro. O verdadeiro Filho de Deus que humanizou-se, se fez carne, habitou entre nós com poder e glória, se manifestou para desfazer as obras do diabo e para nos salvar, para nos remir. E o seu sangue é poderoso, como foi cantado aqui, irmãos. Há poder neste sangue. O sangue de Jesus Cristo tem um valor imenso, incalculável. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados, irmãos, com coisas semelhantes, prata, ouro, coisas fúteis, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue como de cordeiro, que nós fomos comprados. O sangue que ele fala aqui no copo, ele pega o copo e diz que é o sangue da nova aliança. Jesus nos comprou com o seu sangue. Todos nós fomos vendidos ao pecado, extraviados como ovelha que não tem pastor, mas o bom pastor, ele veio até nós, veio em busca das suas ovelhas perdidas. E você um dia estava perdido dentro de um buraco, amarrado, cego, ferido. O bom pastor colocou você sobre os ombros e trouxe você para o aprisco. Você é uma ovelha sua, e agora esse bom pastor, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua vida financeira, do seu corpo físico, da sua vida espiritual, porque esse bom pastor, ele te ama e provou isso quando ele foi até a cruz. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por justos, Jesus morreu por pecador, assim como eu e você, para que ninguém se glorie diante dele. Ninguém diga: Senhor, eu contribuí. Ele diz: não, o homem não contribui em nada.
Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. A salvação é exclusiva de Deus, é um ato da graça soberana de Deus. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, nos ressuscitando juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Morto não faz nada. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos condições de crer, de nos levantar no caixão. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Não fui eu que busquei Jesus, foi Jesus que me buscou. Deixou as 99 lá que não precisava de arrependimento e veio em busca da que se perdeu. Jesus foi lá no seu trabalho, na sua casa, não sei aonde. Eu não sei aonde que Jesus te encontrou, o estado que você estava, mas Ele te encontrou, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio, meus irmãos. Aleluia. Então Jesus selou conosco esta nova aliança, e Ele disse que não mais beberíamos, ou os seus discípulos, jamais beberiam do fruto da vide até que viesse o reino de Deus. Essa declaração de Jesus aqui, ele expressa, irmãos, a veracidade de que Ele iria morrer mesmo. Ele não tomaria outro copo juntamente com Ele, a sua morte seria instantânea, seria rápida, já estava chegando a sua hora, Ele tinha que cumprir a sua missão. Mas Ele fala da promessa do vinho novo, de beber um vinho novo no novo céu, na nova terra. Jesus tinha certeza que o Pai não iria desamparar Ele, não iria abandonar Ele. Então Ele tem essa garantia: nós vamos beber o vinho novo no novo céu, na nova terra. Amém, eu creio. Eu vou indo para uma missão, eu tenho uma missão, é árdua, e como me angustio, porque esta hora é chegada. Jesus então, dali, irmãos, dali Ele vai para onde? Ele vai para o Getsemane, o jardim das oliveiras, o jardim das oliveiras, o lugar comum onde Ele ia muito com os seus discípulos para orar. Ele tinha aquele lugar de refúgio para se fortalecer em Deus. Não é? Todos nós temos que ter um lugar de refúgio. Por exemplo, o nosso quarto, pode ser o nosso jardim, o jardim do encontro, aonde nós colocamos diante de Deus: Pai, se possível, passa de mim essa hora. Quantas vezes nós já oramos assim, irmãos? Está tão pesado, está tão difícil, não é? Nós estamos como Jesus, numa agonia tremenda. Ele entra no jardim do Getsemane e convida os discípulos para orarem. Vamos orar, vocês fiquem aqui que eu vou mais adiante, um tiro de pedra. Ele, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, ele convida para irem mais à frente, e Jesus vai orar. E a Bíblia diz que ele ora intensamente. O Evangelho de Lucas diz que ele ora tão intensamente que o seu suor converte-se em gotas de sangue. Jesus está agonizando ali no Getsemane, porque ele viu que a sua hora era chegada. E por 3 vezes ele vem e acorda os discípulos e diz: nem uma hora vocês podem velar comigo. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus estava angustiado porque a sua hora era chegada, irmãos. Ele estava triste, agonizando. E ele faz a oração no verso 36. Ele diz assim, ele dizia que se possível fosse poupar-se desta hora. Ele dizia: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Era uma hora crucial, era uma hora decisiva na vida de Jesus, irmãos. Mas ele não para, ele continua, porque ele tem que agradar, ele tem que fazer a vontade do Pai, ele tem que salvar homens e mulheres, ele tem que dar a sua vida e o seu sangue pelo resgate de muitos. E Jesus continua na sua missão, ele vai em frente. De repente chega a turba, o capitão do templo e os soldados para prender Jesus. E eles prendem Jesus e levam Jesus para o sinédrio. E ali Jesus fica na mão deles. E de um passa para o outro. O sinédrio manda para Pilatos. Pilatos manda para Jesus para Herodes. Herodes manda Jesus de volta para Pilatos. Aí Pilatos resolve soltar Jesus, mas não pode, porque ele está ameaçado pelo povo. Ele pega uma bacia, tenta lavar as mãos, mas ele acaba dando a sentença e condenando Jesus.
E ele condena Jesus à morte, morte de cruz. Então ele pega Jesus e manda que os soldados o açoitem. Jesus é açoitado antes de ir para o Calvário. Jesus então é açoitado. Jesus é preso e levado para o Sinédrio. Depois que ele é açoitado, ele entrega aos soldados, como se não bastasse, eles começam a dor e o sofrimento do nosso Salvador. Agora os soldados, eles vão começar a escarnecer de Jesus. Eles pegam um manto escarlate, que é símbolo de realeza, só os reis usavam naquela época, e vestem aquele manto em Jesus. E colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E eles batem com uma cana na cabeça, na intenção de que aqueles espinhos cravem no crânio, e ele sinta dor, e ele agonize. E eles dizem, então profetiza, ó Cristo, quem te bateu? E eles começam a cuspir em Jesus, e a escarnecer de Jesus. Jesus foi coroado, como foi cantado aqui, com uma coroa de espinho, né, irmãos? Ele sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem que agora receber tudo isso. Mas você sabe o que é coroa de espinho? O que significa na Bíblia coroa de espinho, irmãos? O espinho representa a maldição. Jesus estava recebendo sobre a cabeça a nossa maldição. Quando Adão lá no Éden pecou, a Bíblia diz que Deus trouxe maldição, amaldiçoou a mulher, o homem. Disse ao homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão, a mulher em meio às dores dará luz aos teus filhos. E a terra, ele disse, produza espinhos e abrolhos. Espinho é símbolo de maldição. Jesus tomou sobre a cabeça dele a nossa maldição. E é o que escreve o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 13. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição. Ele se fez maldito. E Jesus não para. Ele continua o seu propósito, o seu ministério, para nos dar vida, para nos salvar, meus irmãos. Depois disso, então, a ordem para a crucificação. Aí Jesus pega e vai em rumo à via da crucificação, com aquela cruz nas costas. Todos conhecem a história. O Simão, o Sirineu, ajuda ele a carregar a cruz. E Jesus vai em rumo à crucificação. E Jesus é crucificado. A Bíblia Sagrada diz que ele é crucificado em meio a dois ladrões. O ladrão que estava à sua esquerda zomba dele, blasfema dele, como também as autoridades que estavam embaixo, os sacerdotes. Todos eles zombam de Jesus. E ali está o nosso Senhor agarrado naquela cruz, naqueles pregos, meus irmãos, para nos salvar, para nos justificar, para nos dar vida, para que nós tivéssemos acesso a Deus, amizade com Deus. Eu estou contando a vocês a história, a trajetória de Cristo, o quanto Ele sofreu para salvar você, para me salvar. Nós precisamos saber disso e jamais devemos esquecer isso. Esta obra para mim tem um grande valor, irmãos. Eu preciso conhecer, eu preciso saber o preço que Jesus pagou para remir, para salvar a minha alma. Então assim nós vamos valorizar o que Jesus fez naquela cruz. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Lá está Jesus então pendurado no madeiro e sendo escarnecido pelos dois ladrões, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Eu estive orando um dia sobre isso, irmãos, e Deus me deu uma palavra tão maravilhosa. Eu entendi, irmãos, que mesmo no último minuto da vida, Jesus está entregando a sua vida e ali Ele está salvando o ser humano, está salvando o homem. A Bíblia diz que o ladrão da esquerda zomba de Jesus, escarnece de Jesus. Rapaz, tu não é o Cristo, desce daí, salva todos nós, acaba com isso aqui. E o da direita, é interessante, irmãos, que aquele que estava à direita, né, até apontando para as ovelhas, né, os que ficam à direita de Deus, mostrando que era um eleito, um escolhido de Deus. Acredito que era um eleito, um escolhido de Deus. E ele diz: olha, nós estamos aqui pelos nossos atos, nós merecemos.
por aquilo que fizemos, pelos nossos pecados. É justo nós pagarmos por aquilo que fizemos. Mas e esse justo que nada fez? Ele não fez nada. Ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, meus irmãos. Mas ele demonstrou ali, irmãos, naquela situação, uma enorme fé pendurada naquele madeiro. Pelo fato de ele reconhecer Jesus. Depois que ele defende Jesus e fala sobre a sua condição, dizendo: este é justo, nada fez, nós estamos aqui porque merecemos. Então agora ele dirige a palavra a Jesus, e ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E eu meditando nessa palavra, irmãos, como foi que este homem colocou tamanha esperança e fé em Jesus Cristo? Como foi que esse homem creu que Jesus era rei, que ele tinha um reino? Como foi? Foi uma obra soberana do Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que convenceu, que mostrou para ele: é esse mesmo. E ele disse: Jesus. Ele chamou esse nome, Jesus. Você conhece esse nome? O que significa esse nome para você? É importante? Esse nome aponta para mais alguma coisa? O que significa o nome Jesus para a igreja? Para mim, irmão, significa salvação, remissão de pecados, vida eterna. E ele disse: eu acredito que tu és rei. Eu acredito. Eu acredito. Embora todos não acreditem, interessa. Eu creio que tu és rei. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Ele não apenas creu que Jesus era rei, que Jesus tinha um reino. Ele creu na vinda do Senhor. Veja que gigantesca fé, irmãos. Ele creu na última hora, nos últimos minutos. Ele creu em Jesus. Eu acredito que tu és rei. Eu acredito que tu tem um reino. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Ele creu, irmãos, na bem-aventurança eterna. Ele creu no arrebatamento da igreja. Ele creu na segunda vinda de Jesus. Coisas que crentes dentro da igreja não creem hoje. Meu Deus! O que aconteceu na cruz foi algo sobrenatural. Algo glorioso. Sabe o que ele estava dizendo, irmão, quando ele disse isso? Ele está dizendo: eu creio que tu és rei. E isso não vai ficar por aqui. Isso não vai acabar aqui. Eu creio, isso não chegou ao final da linha, isso não é o final da história. Esse não é o final do Cristo. Esse não é o final do Filho de Deus. Eu creio que tem mais. A vida não acaba aqui. Isso é fé, irmão. Aquele bandido demonstrou fé. E Jesus disse: isso mesmo, isso não acaba aqui. Claro que não. Hoje mesmo. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Quem crê, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele bandido inaugurou o paraíso com Jesus. Eu sei que tem uma teologia que diz que quando Jesus morre ele vai até o inferno e lá toma a chave da mão do diabo. Jesus não desce no inferno. Jesus, quando ele rende o Espírito, ele vai para o céu. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o diabo na cruz, não foi no inferno. Colossenses 2, 14 e 15. Triunfando sobre eles na cruz, expôs ao desprezo e cancelando o escrito de dívida que era prejudicial. Jesus venceu Satanás na cruz. Ele não sujou os seus pés no inferno. Não precisava ir lá. Não precisava ir lá. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele destrói o inimigo. Jesus não precisou sujar as mãos, meus irmãos. Ele venceu na cruz. Cruz, eu sei que é símbolo de horror, de vergonha, de humilhação, de abandono, dor. Mas para nós tem um significado muito grande. Na cruz nós
enxergamos, nós contemplamos o grande e imenso amor de Deus por nós. O profeta Isaías diz que ele pegou o seu filho e agradou moê-lo. Ele moeu, ele cravou o seu filho na cruz, ele pregou o seu filho na cruz, ele espremeu o seu filho na cruz. E Jesus na cruz bebeu o cálice amargo da ira de Deus, o cálice da ira. Deus derramou sobre ele. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Deus puniu Jesus. E sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Pisadura fala de dor, sofrimento. Tudo aquilo que Jesus sofreu, irmãos, foi para nos colocar em liberdade, para nos dar direito de filhos. Você e eu não devemos mais nada. Eu não devo nada. A minha conta foi zerada. Jesus encravou na cruz a minha dívida. Eu sou um homem livre. Você é um homem livre. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, descanse, glorifique e exalte o nome do Senhor. Foi na cruz que Ele liberou o perdão para você. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Agora eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei. Eu vou dar minha vida e meu sangue por eles. E eles vão me glorificar. E eles vão se alegrar. E eles vão testemunhar nesta obra. Jesus sabia o que estava fazendo, irmãos. Por isso Ele passou pelo Getsemane. Por isso Ele passou pela cruz. Por isso Ele passou pela sepultura. E está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória. E intercede por todos nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está pendurado na cruz, sendo cuspido, blasfemado, ferido com palavras. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Acompanhe comigo. O capítulo 15, o verso 33. Agora, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde. Jesus foi pregado na cruz às 9 horas da manhã. E ele fica pendurado naquela cruz quantas horas? Das 9 da manhã às 3 da tarde. E ele vai expirar, ele vai entregar o Espírito às 3 horas da tarde. Jesus está pendurado naquela cruz há horas. Imagina quanta dor ele passou. E ele está lá, assegurado nos pregos, agonizando, mas ele não desiste. Ele provou que nos ama. Ele poderia ter dito: Senhor, basta, chega, eu não vou morrer por essa gente, são tudo ingrato, eles vão continuar blasfemando, vão continuar fugindo, acabou, eu vou descer daqui, não vou consumar a obra. Mas ele foi até o fim. Ele foi, porque a Bíblia diz em Jeremias 31, que Ele nos amou com amor eterno. O amor de Deus, irmãos, é o amor ágape, o amor que ama sem esperar nada em troca. Jesus não foi fazer negócio. Jesus morreu porque Ele nos amou, Ele se entregou porque nos amou. Amém? A hora nona exclamou Jesus, a hora nona exclamou Jesus, em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama pelo Elias. Um deles correu e embebeu em uma esponja em vinagre, pondo na ponta de um caniço, deu de beber, dizendo: deixa, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Mas Jesus, dando um brado, expirou, e o véu do santuário se rasgou de 2 partes, de alto a baixo. E o centurião que estava em frente dele, vendo assim que expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Veja quanto acontecimento nesta cruz, meus irmãos. Jesus aqui se sente desamparado, abandonado pelo Pai. Ele diz: Eli, Eli, Deus meu,
eu sinto-me abandonado, separado. A Bíblia diz que Jesus foi separado de Deus. E é nesta hora que ele clama: por que me abandonastes? Nesta hora Jesus se sente abandonado. O Pai dá as costas para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque é nesta hora que ele toma sobre si o pecado da humanidade toda. E o pecado cobre o homem de Deus. Jesus ficou separado por alguns instantes. O pecado separou ele. Por isso houve trevas sobre a face da terra. Ele pegou todo o pecado da humanidade e levou sobre si. Ele sentiu-se abandonado em desespero, mas ele continuou. Ele não desistiu. E ainda assim começa a zombaria. Diz: eu quero ver se Elias vai vir salvar ele e tudo mais. No 37, a Bíblia diz que ele deu um brado e expirou. Louvado seja Deus. Aqui foi onde ele rendeu o Espírito ao Pai, não é? E entregou o Espírito a Deus, dizendo: está consumado. Jesus consumou a obra. Consumou a obra. Pagou a nossa dívida. Nos reconciliou com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o véu do santuário, isso aqui tem um grande significado para nós, que conhecemos a história bíblica. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O véu do santuário. Aquele véu, irmãos, era o maior símbolo da separação entre nós e Deus. Era a parede de inimizade. Então veja a importância de Jesus ter morrido. Se Jesus não morre, o véu não sai. E se o véu não sai, não tem acesso. Nós estaríamos para sempre perdidos. Vocês entendem? E por que esse véu não rasgou de baixo para cima, foi de cima para baixo? Você sabe por quê, irmãos? Porque a nossa salvação não vem de baixo. A nossa salvação vem de cima. Amém? A nossa salvação, a referência é o céu. Você começa a ler a Bíblia no Gênesis, a referência é os céus. No princípio Deus criou. Por que não foi a terra? Deus criou os céus. Por quê? Porque a nossa referência é os céus. É de lá que nos vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, o socorro, o Salvador, o Redentor e o arrebatamento da igreja. A nossa referência é o céu. A nossa salvação veio de cima. Deus desceu do céu e subiu naquela cruz para nos salvar, para nos remir. Agora em Cristo Jesus, irmãos, o caminho que estava fechado foi aberto. Nós todos que cremos em Jesus Cristo podemos entrar em sua presença, como diz Hebreus 10, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pelo véu. Amém? Eu me alegro nisso, meus irmãos. Hebreus capítulo 10, deixa eu achar aqui. É maravilhoso o que Jesus fez. Hebreus capítulo 10 fala da antiga aliança, que toda aquela aliança anterior eram sombra daquilo que viria, ou seja, do verdadeiro Deus, do verdadeiro sumo sacerdote, do verdadeiro sacrifício. E agora nós não temos necessidade nenhuma das sombras, dos símbolos, nós temos o verdadeiro. Amém? Olha o que diz o capítulo 10 e o verso 10, fala da oferta do corpo de Cristo. Diz assim: nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. O verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício e sentou-se à destra de Deus Pai. Foi exatamente o que ele fez. Está consumado. Ele consumou a obra, irmãos. E com um único sacrifício, a Bíblia diz que ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados em Cristo Jesus. Sentou-se à direita de Deus Pai. E é lá que Jesus está. Ele reina pelos séculos dos séculos e nós reinamos com Ele.
Essa é a boa notícia, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus, o amor que Ele manifestou por nós naquela cruz. Cristo nos uniu. Nós temos em 2 Coríntios capítulo 5 o ministério da reconciliação. Leia lá, é maravilhoso isso, não vai dar tempo de eu contar tudo. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo, não levando em conta, não imputando a nós os nossos pecados, mas Ele colocou sobre Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu me alegro, eu me empolgo com a mensagem da cruz, e eu creio na mensagem da cruz, e sempre irei pregar a mensagem da cruz, porque foi na cruz, não é? Que Jesus nos salvou, que Jesus nos perdoou. Esta mensagem simples que nós temos que pregar, irmãos. Não precisa fazer teologia, só precisa ler a Bíblia e falar esta verdade. Não podemos nos apartar da simplicidade do Evangelho. O Evangelho fala de um homem, fala do Filho de Deus, que veio para resgatar e salvar um homem. Para isso Ele teve que subir na cruz, dar a sua vida, para dar paz e direito à vida eterna. Esta é a mensagem central do Evangelho. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou da morte para a vida. É isso. E é o que nós vamos comemorar no domingo que vem, de Páscoa. Sabe o que é Páscoa para os judeus, irmãos? Todo judeu ele celebra, pastor Telo, a libertação do Egito. Mas nós não. Páscoa para nós não é só libertação. A Páscoa para o cristão é a transladação da morte para a vida, porque nós celebramos a ressurreição de Cristo. Isso é Páscoa para nós. Não é apenas libertação. Deus não só nos tirou do Egito, que é o mundo. Deus nos colocou, como falou o Luizinho aqui, no seu reino. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos deu vida quando estávamos mortos nos delitos e pecado. Nós temos vida e vida com abundância, a vida eterna que Jesus nos deu. Então, Páscoa é isso, é a ressurreição de Cristo com toda a sua igreja, com todos os seus. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, na morte simbolizada pelo batismo. Então, meus irmãos, nós morremos para o pecado, e o quanto vivemos para Deus. Todos nós, irmãos, estamos aqui agora, no reino da luz, em Cristo Jesus, esperando o quê? A última trombeta, o arrebatamento da igreja. Conserve-se na fé, conserve-se íntegro, não olhe para trás, siga firme, persevere, porque aquele que vem virá e não tardará. Em seguida vai soar a última trombeta, e nós precisamos ser encontrados nele, como disse Paulo. Nós precisamos ser encontrados em Cristo Jesus, é isso que importa, meu irmão. Você corre e luta por tantas coisas, defenda-se, corra a carreira, mas não perca a fé. Continue. Tudo já foi conquistado pelo nosso Senhor. Tudo. Amém, irmãos? Eu gostaria de dar um conselho para vocês lerem o Apocalipse. Tem gente que diz, o Apocalipse é um livro assustador. Não é. A irmã Joyce sabe disso, né? O Apocalipse, irmãos, conta a história, sabe de quem? De Jesus. Jesus vencendo o falso profeta, Jesus vencendo a besta, Jesus vencendo a grande Babilônia, Jesus vencendo a grande serpente. Jesus, o Apocalipse mostra Jesus, o grande vitorioso. É isso que o Apocalipse mostra, o grande vitorioso, o verbo de Deus, e a igreja gloriosa. É isso que o Apocalipse mostra. Leia Apocalipse capítulo 7, você vai ver lá os glorificados. O Apocalipse mostra a vitória de Cristo e do seu povo. É isso que narra o Apocalipse, não tem outro mistério. É a vitória de Deus sobre o mal, e a vitória da igreja, o fim do povo de Deus. Ele mostra para lá, é a nova Jerusalém, novo céu, nova terra. É maravilhoso isso. Amém, irmãos? A obra de Cristo foi realizada, Ele consumou a obra. Todos somos filhos,
Vamos nos colocar de pé, ou sentadinho mesmo, vamos ministrar a ceia agora. Amém? Irmãos que estão preparados para beber a ceia, para tomar a ceia, compartilhar conosco, vamos participar deste simbolismo, né? Nós entendemos que a ceia é um simbolismo.